Amém. Você pode se assentar. Nós estamos estudando Tiago, capítulo 3. Eu não sei como tem sido para você olhar para esse texto, estudar esses versículos. No domingo passado nós falamos sobre o poder que a língua tem, o poder que a língua tem de dirigir. E Tiago cita dois exemplos, o freio e o leme, que através do freio do cavalo e do leme do navio, nós podemos dirigir tanto o cavalo como o navio. E falando da comparação de que nós também temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque essa palavra tem o poder de dirigir. Tiago também falou do poder que a língua tem de destruir. Então ela pode dirigir para caminhos bons, ela pode dirigir para caminhos maus, mas essa mesma língua ela tem o poder de destruir. E Tiago usa também dois exemplos, o exemplo de que a língua é fogo e que a língua é venenosa. Então a gente tem que tomar cuidado para que a nossa língua não seja instrumento do diabo para queimar a vida de pessoas, destruir a vida de pessoas, envenenar a vida de pessoas. Só que agora ele continua dizendo do poder dessa língua, e ele vai falar do poder da língua para bendizer, para se deleitar. O poder que a língua tem em exaltar e glorificar ao Senhor. E o versículo 9, que a gente vai estudar hoje, do 9 até o 12, a gente está dividindo bem esse capítulo, porque são vários ensinamentos. Todo fala sobre a língua, mas dá para a gente destrinchar bem o que as Escrituras estão dizendo. Tiago vai falar do poder que a língua tem em se deleitar, em engrandecer, em exaltar, em glorificar. E é o que ele diz no versículo 9, às vezes, essa língua, ela louva ao Senhor e Pai, e às vezes essa mesma língua, essa mesma pessoa, amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Olha que interessante. Nesse texto de Tiago 3, versículo 9, ele está falando que nós usamos a língua, o poder desta palavra, para poder exaltar a Deus, louvar ao nosso Pai, louvar ao nosso Deus, dizer a Deus que Ele é o nosso Pai, e bem dizer a Ele por tudo que Ele faz nas nossas vidas, mas que essa mesma pessoa pode usar essa língua para amaldiçoar outros que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que ele declara no versículo que às vezes a gente louva ao Senhor e Pai com a nossa boca, com os nossos lábios. E que bom que fosse somente isso. A língua para bendizer, a língua para exaltar, para abençoar, para levantar pessoas, para trazer palavras de refrigério, palavras de bênção, de cura, de restauração. Mas a mesma língua que às vezes louva ao Senhor e Pai, ela amaldiçoa, ela é venenosa, ela é perigosa, ela amaldiçoa, ela julga, ela mente. Ela fala falsos testemunhos, ela aumenta coisas que não são verdadeiras, ela passa para frente informações que eu não sei se de fato são verdadeiros e que mancha a moral das pessoas. E Tiago está mostrando essas duas questões da língua para que eu e você fique aqui, usando a nossa língua somente para louvar ao Senhor, o nosso Pai. E todas as vezes que você for tentado amaldiçoar aqueles que Deus criou à sua imagem, você pare, você reflita, você pense, e você tenha aquela seguinte ideia: eu não gostaria que fizessem isso comigo, que falassem dessa forma comigo, que usassem esse tom de voz comigo, então eu não vou fazer também. Vou usar os meus lábios, o poder que há na língua, somente para bendizer. É por isso que Tiago diz: e assim, bênção, maldição, saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Tiago está dizendo, mesmo que para alguns isso pareça ser certo, mesmo que alguns talvez tentem justificar, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeitão, tem hora que eu estouro e falo mesmo. Tiago está falando, isso não está certo. Não está certo da mesma boca sair bênção e sair maldição. Da mesma boca não pode fazer isso.
Não pode sair isso. Até porque quando a gente estuda as cartas de Paulo no Novo Testamento, a gente vai ver, a gente tem estudado isso com os novos membros, que nós somos convidados a ser dirigidos pelo Espírito Santo, não dirigidos mais por nós mesmos. Antes nós andávamos nesse comportamento onde nós éramos dirigidos pelas nossas vontades, falávamos e fazíamos aquilo que nós achávamos que estava certo. Hoje, depois da conversão, eu olho para a palavra e a palavra me mostra um novo padrão de vida, um novo padrão de comportamento, novos hábitos, um novo jeito de se comportar. O Espírito Santo dá a mim o fruto do Espírito e nós temos agora o domínio próprio, o amor, a paciência, a alegria. Então não está certo da mesma boca sair bênção e maldição. Não está certo isso. Não tem como justificar que uma pessoa verdadeiramente convertida, ela usa a sua boca ao mesmo tempo para abençoar, ela usa a sua boca também para amaldiçoar, para destruir sonhos, destruir famílias. Atendendo semana passada uma jovem, vivenciando um conflito familiar, ela dizendo algumas coisas que o marido falou para ela, e ela dizendo: quanto isso me machucou, pastor. As palavras, elas machucam, elas ferem, elas doem, principalmente dependendo de quem nós ouvimos, da forma como ouvimos, o momento em que ouvimos. E Tiago está dizendo para mim e para você: isso não está certo. Não é certo esse comportamento. Esse comportamento onde nós estamos divididos. Aqui na igreja a gente louva, a gente exalta, a gente glorifica. Lá no trabalho a gente amaldiçoa. A gente só reclama, a gente só murmura. Aqui na igreja a gente louva, a gente está bendizendo a Deus, a gente está glorificando a Deus. Mas qualquer dificuldade que surge, a gente já está reclamando, murmurando. Isso não está certo. Eu lembro uma vez que a gente fez uma série em Guariba, a gente fez isso com os PGs também, aqui, é uma série chamada Código JMR. E a gente é desafiado a ficar pelo menos 30 dias sem julgar, mentir e reclamar. Por isso é JMR. Julgar, mentir e reclamar. Isso deveria ser padrão para sempre na nossa vida. Mas a série nos traz essa ideia, esse nosso pensar de que nós, como cristãos, não podemos julgar, mentir e reclamar. Porque quando a gente para fazer uma avaliação da nossa vida, do nosso comportamento, de como está sendo a nossa semana, muitas vezes nós estamos julgando, fazendo o papel de Deus, a gente está mentindo e a gente só está reclamando, muito mais do que adorando. E assim como no trecho anterior, que ele usa exemplos, aqui também ele vai usar exemplo. Ele vai usar o exemplo da fonte. Acaso, de uma mesma fonte, pode jorrar água doce e amarga? Você já teve o privilégio de pegar água assim, direto da fonte? Os mineiros têm bastante lá, né? Na Palestina, região árida, seca, quando se fala de fonte, nesse contexto que Tiago está escrevendo, a fonte naquele local, lá na Palestina, era algo muito precioso. Era um lugar muitíssimo precioso, porque a fonte é um lugar onde os sedentos, os cansados, eles chegam. E ao tomar essa água direta da fonte, eles vão encontrar alento, vida, força, ânimo, coragem, para prosseguir a sua caminhada naquela terra seca, árida. Então a fonte era algo muito especial. E é por isso que Tiago traz essa ilustração. Será que dessa mesma fonte que jorra água doce, ela vai jorrar água amarga? Tem dia que você vai lá, a água é doce. Tem dia que você vai lá, a água é salgada. A água é amarga. Tiago vai usar essa ilustração e vai dizer que não. E ele vai usar um outro exemplo ainda.
E quando fala de fonte, interessante que quando a gente vê essa questão da fonte, e você lê o Antigo Testamento, você vai ver muitas vezes eles fazendo poços de água. Essa questão de saciar a sede. Por exemplo, a Bíblia fala de Agar. Ela estava perambulando pelo deserto com seu filho, Ismael. A água acabou, a gente encontra isso lá em Gênesis capítulo 21. Ela caminhando pelo deserto, a água acaba, a sede era implacável, domina ela o desespero, toma conta dela, do seu filho, ela se distancia um pouco do filho, e sem nenhuma esperança, longe do filho, ela começa a chorar, pedindo coragem para Deus, porque não queria ver o seu filho morrendo de sede. E conta ali o texto que o anjo do céu lhe falou, acalmou o seu coração, e uma fonte começou a jorrar água perto de Ismael, e a esperança brotou na sua alma, a vida floresceu. É muito interessante quando a gente vê essa comparação da fonte com a água, trazendo vida, trazendo alento, trazendo ânimo. Que bênção poder usar a nossa língua como uma fonte de refrigério, onde você fala e pessoas são saciadas, são abençoadas, são encorajadas, são consoladas. Pessoas te procuram porque sabem que da sua boca só vai jorrar palavras animadoras, de bênção, de motivação, de esperança. Como é esperançoso, como é bom, como é precioso trazer uma palavra boa, animadora, restauradora para almas que estão tão aflitas. A gente vive em dias tão difíceis, onde as pessoas já estão ouvindo tantas palavras desanimadoras, desmotivadoras. E Deus está trazendo você aqui para estudar Tiago capítulo 3, porque Ele quer que você seja usado no seu dia a dia, nas oportunidades que você tem, para trazer essa palavra de ânimo, de motivação. Isso não é só na casa, na família, mas no ambiente de trabalho, nos contatos que a gente tem durante o dia, durante a semana. Que bênção poder usar a nossa língua como essa fonte que traz ânimo, que faz as pessoas enxergarem de forma diferente. A principal marca de um cristão maduro é que ele é parecido com Jesus. E uma das principais características de Jesus, o nosso mestre, é que sempre que chegava uma pessoa aflita perto dele, essa pessoa saía diferente. Ela saía animada, restaurada, encantada com aquilo que ela via em Jesus. Alguns não colocavam em prática, mas saíam maravilhados com a sabedoria que tinha nos seus lábios, com a forma como ele ensinava. E isso não foi só Jesus, isso é para mim e para você hoje. Talvez você conhece pessoas que você até fica distante, porque são pessoas que a língua é fogo, é venenosa, você não quer ficar perto, porque senão contamina. Que triste isso. E é por isso que Deus quer levantar a mim e a você, para as pessoas olharem para nós e ver que nós, as nossas palavras, a forma como a gente fala, as pessoas saem depois que elas ficam perto de nós, animadas, encantadas. E eu te pergunto, as pessoas que têm caminhado com você, que vêm conversar com você, como elas saem depois desse tempo de conversa? Tiago vai falar então da figueira, do fruto. Um outro exemplo. Além da fonte, ele vai falar, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Da mesma forma que não se pode tirar água doce de uma fonte salgada? E eu trouxe aqui a foto da figueira. Será que esse pé de figueira, quando você for lá buscar o fruto, você vai encontrar azeitonas e não figo? Será que a videira, ao invés de uva, você vai encontrar figos? E Tiago vai dizendo, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E eu trouxe aqui a foto da montanha de sal, lá da Romênia. E não tem como sair água doce dessa fonte,
porque é fonte de água salgada. Você só vai encontrar ali água salgada. Assim como da fonte de água doce, você não vai encontrar água salgada. É só doce. E Tiago compara a língua, então, como uma árvore, como seu fruto. A árvore fala do fruto, e o fruto lembra do alimento, que nos alimenta. E quando a gente nos alimenta, quando a gente se alimenta, isso renova as nossas energias, nossa força, nossa saúde, dá capacidade para nós vivermos. E sabe o que o Tiago está fazendo? Essa comparação da árvore com o fruto, ele está dizendo, a nossa palavra, ao falar com pessoas, tem que ser uma palavra que alimente as pessoas, que dê para elas algo de bom, de alimento. Tem coisas que a gente não precisa falar, porque não vai edificar em nada, não vai alimentar em nada. Nós podemos alimentar as pessoas com uma palavra boa, uma palavra vinda direto do coração de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Você já teve o privilégio de comer a fruta direto do pé? A gente hoje tem a facilidade de comprar, né, no supermercado. É a mesma coisa? Parece que é esquisito, né? Não é? Principalmente quando você acha aquele fruto e não é o tempo do fruto, né? Aí você fala, tem fruto direto agora, né? Não tem mais esse negócio do tempo. Mas não tem o mesmo gosto, não tem aquela mesma... É como beber água direto da fonte. A gente fazia algumas loucuras como adolescentes, né? De caminhar lá no meio de alguns canaviais, e tinha alguns lugares lá que tinha fonte, que o pessoal ia com as garrafas encher. Que água gostosa, né? Aí a gente toma essa água hoje, tratada com cloro, né? Com todos esses... É a mesma coisa? Não é. Então, quando a gente lembra dessa água, quando a gente lembra desse fruto, Tiago faz essa comparação porque ele está dizendo que na nossa boca, o poder dessa palavra tem que ser uma palavra que anima, que fortalece. Assim como você toma água num dia de muita sede, e você se sente saciado. Nossa, que água gostosa. Como eu precisava desse copo d'água. As pessoas precisam sair do contato que tiveram conosco dessa mesma forma. Como foi bom conversar com essa pessoa. Como foi bom ter ouvido o que ela falou. Que palavra. E talvez a palavra que você deu para ela foi: fica firme. Não desanima não. Você é especial. Deus ama a sua vida. Eu vou estar orando por você. Talvez é só isso que a gente falou. Talvez a gente só deu ouvido, ouviu aquela pessoa, e no final a gente orou por ela. E naquela oração a gente orou pedindo a bênção de Deus, o cuidado de Deus, e aquela pessoa sai daquele momento com refrigério na alma, com ânimo, motivada para focar em outras coisas. Conversando com uma pessoa no atendimento semana passada, vivendo um quadro muito profundo de depressão, e eu falando da importância dela tomar o cuidado com o que ela está pensando, de ela não ser controlada pelos pensamentos, mas dela controlar os pensamentos dela. E ela dizendo assim: eu não consigo focar, pastor. Eu não consigo focar. Eu falei: você consegue, você está focando na coisa errada. Você está focando na preocupação com isso do trabalho, com aquilo do trabalho. Então você consegue focar. A questão é mudar o foco. E assim muitas vezes é com a gente. Nós estamos focando e olhando para coisas que não vão trazer paz bem nenhuma. Por isso, Tiago vai falar sobre isso. Será que essa figueira produz azeitonas? Será que pode um verdadeiro crente, que foi lavado, restaurado pelo sangue de Cristo, será que ele pode usar os lábios para amaldiçoar pessoas, para ferir pessoas, para humilhar pessoas? Tiago está dizendo: não é possível isso. Isso não pode acontecer. Assim como a figueira não produz azeitonas, assim como a videira não produz figos, o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, o verdadeiro cristão, ele não pode usar a sua boca, o seu lábio, para que dele saia bênção e maldição. Não é duas pessoas, é a mesma pessoa. Então Tiago fala nesse trecho sobre o poder que a língua tem de bendizer, de se deleitar, de engrandecer a Deus. E engraçado que é engrandecer a Deus, porque muitas pessoas usam a língua para
engrandecer a si mesmo, as suas qualidades, os seus feitos, né? As suas virtudes. E como é triste pessoas assim, né? É aquele tipo de pessoa também que você não quer estar perto. Porque tudo que você fala, ele já viveu, ele tem 2, ele já foi 3 vezes. Tudo dele é melhor. É um pouco melhor do que o que você está falando. Quando ele deixa você falar, porque geralmente ele não deixa você falar. Porque o que ele fala é mais importante. Tem pessoas assim, que elas só querem falar. Elas não querem ouvir. E quando você vai tentar falar, ela já te impede, ela já te atrapalha de novo e continua falando. Engrandecendo a si mesma, engrandecendo, né? Porque ela é a pessoa. Cuidado. Se você está lendo Provérbios, você está vendo que Provérbios chama esse tipo de pessoa de como? Um tolo. A pessoa que não é humilde, a pessoa que não é sábia, a pessoa que não usa os seus lábios, como o Tiago está dizendo, para bendizer, para exaltar, para glorificar. Ele é tolo, ele é insensato. E por que nós estamos aqui nessa tarde? Porque a gente está estudando Tiago capítulo 3. Porque Deus quer que a gente entenda o poder que há na língua. O poder que há nas palavras, para dirigir, para destruir, para bendizer. E eu e você somos chamados para usar os nossos lábios, as nossas palavras, aquilo que falamos, os contatos que nós temos, para produzir ânimo, motivação, restauração. As pessoas precisam entender que como a gente, eles podem nos procurar, porque nós, através do que a gente fala, a gente pode dar sabor à vida das pessoas. A maneira como a gente se comunica, a gente pode fazer com que as pessoas vejam uma vida diferente. Porque o verdadeiro cristão convertido, restaurado pelo Senhor, no momento de crise, e alguém vir compartilhar as suas tragédias, as suas dores, ele não vai falar assim, é assim mesmo, eu também estou passando por tanta tribulação, minha vida está uma... Por mais que você esteja, você vai dizer, confia no Senhor. Eu estou fazendo isso, eu estou confiando. Eu estou depositando a minha fé no Senhor. Eu lembro um período que eu trabalhava numa metalúrgica, e aí, vira e mexe, vem aquelas fofocas, né? Vai ter um corte muito grande na empresa. Muita gente vai ser mandada embora. E aí eu achei bem interessante, porque nessa época eu estava novo convertido, chegando na igreja, ainda conhecendo as coisas da vida cristã. Mas tinha lá um crente já há muito tempo de cristão, que era aquele que se orgulhava de dizer, eu sou da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E tinha outros que eu sabia que não era cristão, não tinha nada de Deus na vida. E qual foi o que mais se desesperou com essa notícia? O crentão, né? Estava lá todo desesperado. Com todo mundo que ele conversava. Quantas pessoas será que vão mandar embora? Será que eu vou ser o primeiro? Porque eu fui contratado recentemente. E os outros? Tranquilos. Se mandar embora, eu vou procurar trabalho em outro lugar. E o crente que podia ter essa visão, se Deus fechar essa porta, Deus abre outra. Minha vida está nas mãos de Deus. Lá todo preocupado. E colocando terror nos outros. Então, querido, essa videira não vai produzir figos. A fonte salgada, ela é fonte salgada. Não vai dar água doce. Assim como a água doce, continua com água doce. Você não vai tirar outro tipo de água. Portanto, como está a nossa vida? Quais são as palavras que estão saindo dos nossos lábios? Olha que interessante essa comparação de Tiago com a fonte e com o fruto, com a árvore. Dizendo que eu e você podemos usar as nossas palavras para matar a sede e a fome de pessoas. E a forma como a gente fala e usa a nossa língua, os nossos lábios, a gente faz isso. Quando a gente ministra um estudo bíblico, quando a gente fala de Jesus para alguém, quando a gente fala para alguém do que Cristo está fazendo na nossa vida, a gente pode trazer refrigério para essa alma que está cansada, abatida, sedenta. Porque esse é o quadro que a Bíblia diz das pessoas que estão sem Cristo hoje, irmãos. Sedentos. Sedentos da água da vida, sedentos do pão da vida.
Pessoas que estão procurando em tantos lugares se alimentar e ter esse vazio preenchido, mas só vão encontrar quando nós, como igreja, fizermos a nossa parte e falarmos o que a gente tem que falar. Por isso, nesta tarde, a melhor forma da gente usar a nossa língua é louvar, é bendizer. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos ficar de pé? E vamos usar a nossa boca, os nossos lábios, para dizer: Senhor, ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. E que não seja somente aqui, mas onde eu estiver, onde Deus me colocar, dessa fonte, desse fruto, só tem coisas boas. Deus vai te usar, Deus vai te capacitar para que você use as suas palavras para matar sede e fome de pessoas que estão sedentas. Amém. Vamos fazer desse cântico então o que Tiago falou? Com a boca nós louvamos e bendizemos ao Senhor. E é só isso. Parou aí. A gente não amaldiçoa, a gente não destrói, a gente somente louva e bendiz ao Senhor. Vamos fazer isso. Pode cantar sem medo. Solte a sua voz. Ele é digno de receber. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele toda a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber.